Olá! Pela primeira vez, a população acompanhou com olhos atentos a produção de vacinas, que dessa vez tem o objetivo de conter a pandemia do coronavírus. O Dia Explica de hoje vai te ajudar a entender o que significa de fato essa taxa de eficácia dos imunizantes, uma questão que muitas vezes gera dúvidas e até mesmo desinformação. Todas as vacinas, para serem distribuídas para a população, precisam ser aprovadas pelos órgãos reguladores de cada país, que no caso do Brasil é a Anvisa, e pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, todas as vacinas disponíveis são eficientes, foram testadas, aprovadas e funcionam na contenção da pandemia. Alguns imunizantes estão sendo usados aqui no Brasil: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Tentar comparar a eficiência dessas vacinas baseado na porcentagem de eficácia pode levar a conclusões erradas, porque as pesquisas e testes foram feitos em situações diferentes. A Coronavac, por exemplo, aqui no Brasil, foi testada em profissionais da saúde, que tecnicamente estão mais expostos aos vírus em seus locais de trabalho. Todos esses detalhes fazem a diferença na hora da produção de um imunizante, mas nenhum deles afeta ou altera a eficiência da vacina aprovada. Ainda falando da Coronavac, a eficácia global pode chegar a 62,3% se o intervalo entre as duas doses for igual ou superior a 21 dias. Nos casos que requerem assistência médica, a eficácia pode variar entre 83,7% e 100%. Isso porque, para medir a eficácia, os cientistas estudam os desfechos. A ideia principal dos imunizantes do coronavírus é impedir internações com sintomas graves da doença e mortes. Alguns voluntários testados ainda assim mostraram um quadro leve ou moderado, que não precisaram de auxílio hospitalar e, por isso, as taxas de eficácia não chegam a 100%. Ou seja, para chegar ao resultado de 100% de eficácia global da vacina, precisaria mostrar resultados que anulem os quadros leves e moderados da doença. Nos testes da vacina, metade dos voluntários é vacinado com o imunizante que está sendo testado e outra metade é vacinada com placebo, uma substância sem efeito. Depois de um tempo, os grupos são avaliados de novo e como a doença se desenvolveu nos dois grupos é o que basicamente vai definir a eficácia da vacina. No caso da Pfizer, 43 mil pessoas foram testadas. 170 dessas pessoas testaram positivo para coronavírus no final dos testes. Se os 170 casos confirmados fossem no grupo que tomou o placebo, a vacina teria 100% de eficácia. Se fossem divididos igualmente entre os grupos que tomaram o placebo e o imunizante, a vacina não teria eficácia alguma. Mas no caso da Pfizer, foram diagnosticados 162 no grupo que tomou o placebo e apenas 8 no grupo que recebeu a vacina. Ou seja, a eficácia do imunizante é de 95%. Portanto, quem recebeu a vacina tem uma chance de 95% menor de pegar Covid-19. Os cálculos usados para chegar às porcentagens de eficácia de outras vacinas é igual ou similar a esse utilizado pela Pfizer. As taxas de eficácia da AstraZeneca são de 76% após a primeira dose e 81% após a segunda, com intervalo de 12 semanas entre as aplicações. A taxa da Pfizer é de 95% após a segunda dose e o intervalo necessário entre as aplicações também é de 12 semanas. Já a Janssen tem uma taxa de eficácia de 66,9% para casos leves e moderados e 76,7% contra casos graves, 14 dias após a aplicação. Esse é o único imunizante de dose única disponível no Brasil. Nenhum voluntário testado nos estudos dos imunizantes que estão sendo distribuídos no Brasil chegou a avançar para o quadro mais grave da doença ou morrer. E esse é o objetivo principal de qualquer vacina. Mas o que explica casos de pessoas que já foram vacinadas com as duas doses, como a apresentadora Ana Maria Braga e o ator Estênio Garcia? É possível sim contrair Covid-19 com sintomas leves e moderados, mas graças à vacina e aos estudos realizados, a doença não evolui para um quadro grave. Lembre-se, se vacine com o imunizante disponível nos postos de vacinação. Se proteja e proteja a população. Conseguiu entender as taxas de eficácia das vacinas? Comente em nossas redes, @o Dia Online. Essa edição do Dia Explica teve roteiro meu, Douglas Pereira, direção de Marcos Castro e edição de Letícia Carvalho.